E então, numa tarde qualquer, talvez enquanto toma café e olha pela janela, vem aquela pergunta incômoda, quase sussurrada. E agora? Não é desespero, não exatamente. É algo mais estranho, mais sutil. É como acordar de um sonho que parecia muito importante e perceber que você não se lembra mais por quê. Carl Jung tinha uma ideia curiosa sobre isso. Ele dizia que até os 40 anos, mais ou menos, estamos ocupados demais construindo para perceber que não sabemos o que estamos construindo. Jovens e famintos, movidos por uma urgência que não questionamos, corremos atrás de provar algo, para o mundo, para nossos pais, para aquela versão de nós mesmos que acreditávamos que deveríamos nos tornar. E há beleza nisso, claro. Há necessidade. Sem essa fome, não aprenderíamos a andar no mundo, não descobriríamos nossa força, não criaríamos nada. Mas Jung percebia que essa fase, por mais vital que seja, é apenas o prólogo. A vida, dizia ele, realmente começa quando você para de representar e começa a habitar a si mesmo. Só que ninguém te prepara para esse momento. Não há uma cerimônia, não há um anúncio. Você simplesmente começa a sentir que as coisas que antes importavam tanto começam a perder o brilho. Aquela promoção que você tanto quis, aquela validação que você perseguiu, aquele papel que você desempenhou com perfeição, tudo isso começa a parecer menor, mais distante, como se você estivesse olhando de longe para a vida de outra pessoa. E junto com essa sensação vem algo que assusta. A percepção de que você passou anos inteiros sendo quem achavam que você deveria ser, e agora, quando finalmente tem espaço para ser quem realmente é, você não sabe mais quem é essa pessoa. Jung chamava isso de crise, mas não no sentido de colapso. Ele via como um chamado, um convite sussurrado pela própria alma, pedindo para que você pare de correr e finalmente se sente consigo mesmo. É desconfortável, porque significa olhar de frente para tudo aquilo que você evitou olhar. As escolhas que fez por medo, não por desejo. Os relacionamentos que manteve por hábito, não por amor. As partes de você que sacrificou em nome de uma imagem, de uma segurança, de uma paz que, agora percebe, nunca foi realmente paz. E aqui mora algo fascinante. Quanto mais você envelhece, mais percebe que nunca foi sobre ter todas as respostas. Quando jovem, você acreditava que a vida era um enigma a ser resolvido, que bastava estudar o suficiente, trabalhar o suficiente, amar o suficiente e, no fim, você entenderia tudo. Haveria clareza, haveria certeza, haveria aquela sensação de missão cumprida que justificaria todo o esforço. Mas então os anos passam e você percebe que a vida não é um enigma com solução. É uma conversa sem fim, um rio que nunca para de correr. E o amadurecimento, a verdadeira sabedoria, não está em encontrar a resposta final. Está em aprender a viver bem com as perguntas. Isso muda tudo. Muda a maneira como você se relaciona com o fracasso, porque percebe que fracasso e sucesso são apenas pontos de vista temporários sobre algo muito maior que você ainda está vivendo. Muda a maneira como você se relaciona com as pessoas, porque para de esperar que elas preencham o vazio que só você pode preencher. Muda a maneira como você acorda de manhã, porque não está mais provando nada para ninguém. Você está apenas existindo. E isso, de alguma forma estranha e libertadora, passa a ser o suficiente. Jung dizia que esse processo, essa virada em direção ao próprio interior, era o que ele chamava de individuação. Não é sobre se tornar egoísta ou isolado. É sobre finalmente parar de fragmentar a si mesmo em versões aceitáveis e reunir todos os pedaços, os bons, os ruins, os envergonhados, os brilhantes, numa única pessoa inteira. É sobre olhar para a sua sombra, para aquelas partes de você que aprendeu a esconder e dizer: você também faz parte de mim.
É sobre aceitar que você não é só luz, não é só sucesso, não é só bondade. Você é tudo isso junto. E a tentativa de ser apenas uma coisa te deixou cansado demais por tempo demais. E talvez seja por isso que tantas pessoas descrevem a meia-idade não como perda, mas como alívio. Há um cansaço que finalmente recebe permissão para descansar. O cansaço de fingir, o cansaço de competir, o cansaço de precisar ser admirado. Você percebe aos poucos que a opinião dos outros sobre você diz mais sobre eles do que sobre quem você realmente é. E isso te liberta de uma prisão que você nem sabia que estava habitando. Você começa a escolher seus silêncios com mais cuidado. Começa a dizer não sem culpa. Começa a entender que decepcionar alguém, às vezes, é o preço de não decepcionar a si mesmo. Há estudos que mostram algo curioso. Depois de uma certa idade, por volta dos 50, 60 anos, os níveis de satisfação com a vida começam a subir de novo. Não porque a vida fica mais fácil, ela não fica. Mas porque as pessoas finalmente param de lutar contra o que a vida é e começam a trabalhar com ela. Aceitam suas limitações sem amargor. Aceitam suas imperfeições sem desespero. E nessa aceitação, paradoxalmente, encontram uma liberdade que nunca tiveram na juventude, quando ainda acreditavam que precisavam ser perfeitos para serem amados. Porque a verdade, essa verdade que só o tempo revela, é que ninguém é amado por ser perfeito. Somos amados exatamente pelas nossas rachaduras, pelas nossas estranhezas, pelas nossas contradições. Somos amados quando paramos de tentar impressionar e simplesmente nos permitimos ser vistos. E isso, esse ato de ser visto de verdade, só se torna possível quando você mesmo para de se esconder de si. Quando você finalmente tem coragem de olhar no espelho e reconhecer não apenas o que você se tornou, mas também tudo aquilo que você nunca se tornou e nunca se tornará. E está tudo bem, porque a vida que você viveu é a única que você tinha para viver, e ela foi sua, inteira e imperfeita. Sua. Jung tinha outra ideia que incomoda, mas que soa verdadeira. Ele dizia que a primeira metade da vida é sobre expansão, e a segunda metade é sobre profundidade. Quando jovem, você quer experimentar tudo, conhecer todo mundo, ir a todos os lugares, ser todas as coisas. Há uma voracidade nessa fase, uma fome de mundo que é linda e necessária. Mas chega um momento em que você percebe que não quer mais conhecer 100 pessoas superficialmente. Você quer conhecer 5 pessoas de verdade. Não quer mais ter todas as experiências possíveis. Você quer saborear as que escolheu com presença total. Não quer mais ser admirado por muitos. Você quer ser compreendido por poucos. E nessa contração, nesse movimento de retorno, você descobre que havia um tipo de riqueza que só a profundidade pode oferecer. Isso não significa desistir da vida. Significa, na verdade, finalmente começar a vivê-la. Porque enquanto você está ocupado tentando ser alguém, você não tem tempo de simplesmente estar. E estar, essa coisa simples e impossível, é onde a vida realmente acontece. Está no café que você toma sem pressa. Está na conversa que você tem sem precisar impressionar. Está no silêncio que você finalmente aprende a suportar e depois a amar. Está em perceber que você não precisa preencher cada segundo vazio com produtividade ou distração, porque o vazio também fala se você der espaço a ele. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu que a principal força da vida humana não é o prazer, não é o poder, mas a busca por sentido. E talvez o maior presente da maturidade seja perceber que o sentido não está em algum lugar distante, esperando para ser encontrado. Ele está sendo tecido a cada escolha que você faz, a cada vez que você escolhe honestidade em vez de conveniência, a cada vez que você escolhe presença em vez de fuga. O sentido não é algo que você descobre, é algo que você cria. Dia após dia, escolha após escolha,
Até que um dia você olha para trás e percebe que sua vida significa algo porque você decidiu que significaria. E há uma ternura nesse processo, uma gentileza que só vem com o tempo. Você para de ser tão duro consigo mesmo, para de exigir perfeição de cada dia. Aprende que alguns dias são apenas sobre sobreviver, e isso também é corajoso. Aprende que chorar não é fraqueza, é apenas o corpo dizendo a verdade que a mente ainda não consegue articular. Aprende que pedir ajuda não é falha, é sabedoria. Aprende que você não precisa carregar tudo sozinho, que há uma força estranha em admitir que você é frágil, que você não sabe, que você também tem medo. Brené Brown, que passou anos estudando vulnerabilidade e coragem, descobriu algo que Jung já intuía. As pessoas mais corajosas não são as que nunca têm medo. São as que aprenderam a ser vulneráveis. São as que se permitem aparecer, mesmo quando não têm certeza do resultado. Mesmo quando podem ser julgadas, mesmo quando podem falhar. E essa coragem, essa disposição de ser imperfeito em voz alta, só vem quando você finalmente para de tentar ser herói da história de outra pessoa e aceita ser o protagonista imperfeito da sua própria história. O que Jung estava tentando nos dizer, no fundo, é que a vida não é uma linha reta em direção ao sucesso. É uma espiral em direção a si mesmo. Você volta, de novo e de novo, para as mesmas questões, os mesmos medos, as mesmas dúvidas. Mas cada vez que volta, você está um pouco diferente. Um pouco mais inteiro. Um pouco mais capaz de sustentar a complexidade de ser humano. E essa é a verdadeira viagem. Não para fora, em busca de conquistas, mas para dentro, em busca de casa. Porque no fim, quando você finalmente se permite parar de correr, quando você finalmente se senta consigo mesmo sem medo, você percebe algo surpreendente. Você estava procurando fora o que sempre esteve dentro. A paz que você buscava em aprovação, a segurança que você buscava em conquistas, o amor que você buscava em validação. Tudo isso estava esperando, quieto e paciente, dentro do seu próprio peito. E você passou tanto tempo fugindo de si mesmo que nunca percebeu que o que você procurava era justamente a coragem de voltar para casa. Então, talvez a vida não comece aos 40. Talvez ela comece no momento em que você finalmente para de procurar respostas e começa a fazer perguntas melhores. Não mais, como eu faço para ter sucesso? Mas, o que realmente importa para mim? Não mais, como eu faço para ser amado? Mas, como eu posso me amar o suficiente para ser real? Não mais, quando vou finalmente chegar lá? Mas e se eu já estiver exatamente onde preciso estar? E se a vida inteira, com todas as suas voltas e perdas e recomeços, não fosse um erro a ser corrigido, mas uma jornada a ser honrada? E se você parasse agora mesmo e reconhecesse que está aqui, respirando, sentindo, existindo, e que isso, só isso, já é extraordinário? Talvez a pergunta não seja quando a vida começa. Talvez a pergunta seja, e se ela já começou e você finalmente está pronto para estar presente nela? Se essas palavras tocaram algo em você, se você se reconheceu nessa jornada de parar de procurar e começar a estar, deixe nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que estava finalmente parando de representar e começando a viver? Às vezes, compartilhar essa descoberta ajuda outra pessoa a reconhecer a própria. E se você quer continuar explorando essas questões mais profundas sobre sentido, amadurecimento e autoconhecimento, se inscreva no canal. Aqui a gente não oferece respostas prontas. A gente faz companhia nas perguntas que realmente importam. Até a próxima reflexão. E lembre-se, você não precisa ter tudo resolvido para estar inteiro.